Primeiro, cumprimentar o ministro, cumprimentar o presidente, o senador Alessandro Vieira, que está aqui ocupando a função, cumprimentar o relator. Acho que a gente tem um motivo para estarmos nesta CPI. Um motivo muito dramático. São 474.614 mortes. Nenhum outro motivo estaria prendendo a atenção dos brasileiros e brasileiras, nenhum outro motivo nos faria ficar, às vezes, 5, 6, 7 horas aqui sentados, discutindo o que levou o Brasil a ser um dos países com maior taxa de mortalidade, um dos maiores, a segunda maior taxa de mortalidade por habitante pela Covid-19. E eu queria mostrar aí, queria que passasse uma tela, a primeira tela. Eu faço questão de voltar a esse assunto, porque uma pandemia, a gente tem que controlar o contágio, diminuir o contágio. E o que a gente viu, se puder ir passando aí para poder eu ver o conteúdo dela toda, o que a gente viu no Brasil foi um gabinete paralelo e antivacinas que tem como diminuir o tamanho, que tem vários atores que passaram grande parte do tempo se articulando e definindo uma estratégia pró-expansão da pandemia. Pró-expansão da pandemia. Eu vou repetir de novo. Pró-expansão da pandemia. Isso é de uma gravidade, isso é de uma crueldade que precisa ser apurada, ou apurado. E aqui nós estamos diante de um chefe, de um líder, que comandou tudo isso. E quem comandou tudo isso não foi nenhum desses que estão aí, a não ser aquele que está no canto, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele foi o ministro da Saúde e ele é o ministro da Saúde até hoje. Porque toda a autoridade e a desautorização parte dele. E eu quero aqui lembrar 2 fatos, ministro. Só tem dinheiro para vacina porque o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o Ministério da Saúde apresentasse um Programa Nacional de Imunização e foi apresentado em 20 de dezembro, foi editada uma medida provisória, porque este Congresso aprovou uma PEC emergencial que permitiu que o governo fizesse gastos livres para combater a pandemia. 2, eu quero também dizer ao senhor que nós temos 143 bilhões e só teríamos 143 bilhões não fosse a ação desse que vos fala, apresentando emenda ao orçamento, à lei orçamentária, tirando do superávit primário o gasto com saúde, porque a equipe econômica estabeleceu um limite e o governo não poderia emitir crédito extraordinário se nós não retirássemos gasto com o Pronamp, o bem e a saúde do resultado primário. Não foi iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica, na prática, constitucionalizou o gasto com a pandemia em 2021 em 44 bilhões fora do teto, que foi o dinheiro definido para o pagamento do auxílio emergencial. E eu quero mostrar aqui que esse gabinete, veja só, eu disse que o presidente sempre foi o líder. E veja,
O que é que ele diz? Eu vou entrar em contato imediatamente com o ministro da Saúde para ver a saída disso aqui, daquela fatídica reunião que já foi passada. Ou então, você mesmo, Osmar, assessor meu aqui, entrasse em contato com o Pazuello. A gente vê o que pode fazer para atender. Atender o quê? O que estava sendo dito. A criação do gabinete paralelo, a criação de não investir em vacinas, porque isso foi dito pelo doutor Paulo Zanotto, que as vacinas não eram uma coisa importante. Ou seja, foi o Bolsonaro, eu não vou gastar muito tempo com isso, porque isso já foi muito debatido, foi o presidente Bolsonaro quem comandou. Mas tinha um mentor intelectual. Aqui tem parte dessa mentoria intelectual do presidente Jair Bolsonaro, mas quem liderou e quem determinou e quem assumiu para si o risco, com a cumplicidade, inclusive com pessoas emprestando o seu prestígio, a sua atividade profissional para chancelar o que nós estamos investigando, que é o que está ali, que são as mortes e as famílias desfeitas no Brasil. Então, fica claro que o Arthur Van Traub, o Osmar Terra, o Carlos Wizard, que já foi para os Estados Unidos, o Van Traub já está nos Estados Unidos, o Paulo Zanotto quer ir para os Estados Unidos, estão fugindo da sua corresponsabilidade com a mortandade provocada pela promoção da expansão da pandemia no Brasil por uma teoria. Quando a gente fala de o governo atrapalhou, o governo foi negacionista, a gente não está falando a coisa correta. O governo não foi negacionista. O governo usou uma teoria de imunizar naturalmente a população brasileira, largando a própria sorte para adquirir, através do contágio, da infectação e da doença, a imunidade. Imunidade de rebanho se adquire com vacinação em massa, coisa que foi negligenciada pelo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, ministro, eu queria aqui, diante de tudo isso, diante de todas essas questões, eu queria... O governo continua a reproduzir a mesma prática protelatória e a mesma prática de expansão da pandemia. A gente tem aqui agora um estudo da USP que diz claramente que o governo Bolsonaro foi o governo que expandiu a pandemia, que promoveu a pandemia. E a figura do Bolsonaro não é o primeiro estudo, são vários estudos. E eu quero dizer que continua a mesma prática. No caso da Sputnik, nós estamos, desde o final do ano passado, tentando comprar 60 milhões de doses. E o governo autoriza, a Anvisa autoriza com uma série de restrições, inclusive não incluído no Programa Nacional de Imunização. A Covaxin, a outra Covaxin, também, mas essa vai ser incluída, porque não foi adquirida ou não foi articulada pelo consórcio de governadores. Então, continua a protelação. O senhor fala em testagem, mas nós estamos falando de testagem com 14 milhões de testes, num país onde a gente está tendo, olha, só no período do senhor, teve 177 dias. Prestem atenção, em 77 dias, 167.502 mortes. E nós estamos falando em testagem com 14 milhões de testes. Vamos a agente comunitário. Veja, a transmissão ela está
disseminada na sociedade. Sabe por quê? Porque se perdeu o controle total e absoluto, porque o desestímulo ao isolamento social, o desestímulo ou o exemplo de aglomeração, tudo isso tem levado as pessoas a se infectarem, a se encontrarem. E nós estamos, senhor ministro, numa condição que nós não vamos ter imunidade de rebanho e não vamos ter alternativas para evitar uma terceira onda, aqui falando como sanitarista, porque as vacinas vão ter, se tivermos quantidade suficiente de imunizados para conter o contágio, vai ser no final do terceiro trimestre, ou em meados do quarto trimestre. Até lá nós temos julho, agosto, setembro, outubro. Porque mesmo tomando a vacina, a imunidade não é imediata. E a imunidade não sendo imediata, nós temos suscetíveis, em quantidade suficiente para vivermos uma terceira onda da Covid-19 no Brasil. E há cálculos que mostram que a gente pode chegar até 700 mil mortos, até atingirmos essa meta de imunização de 70% da população brasileira. Senhor ministro, nós não resolvemos ainda, nesses 77 dias, dito pelo CONAS, a questão do abastecimento do kit de intubação. Ainda há crise no fornecimento do kit de intubação em vários hospitais brasileiros. Nós não sabemos ao certo, o senhor disse que são 600 milhões de doses, mas nós não sabemos ao certo se nós vamos ter 600 milhões de doses ou não. Precisamos ver e precisamos acompanhar, porque já foram prometidos aqui tantos milhões de doses, mas o senhor se comprometeu de mandar toda a contratação dessas doses para que a CPI possa analisar. Agora, vamos aqui aos fatos, senhor ministro, que chamam a atenção. No dia 27 de maio, Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra o lockdown. Medida sanitária fundamental, porque estava colapsando Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Ele entrou contra o lockdown. Na terça-feira, dia 1º de julho, Bolsonaro voltou a se aglomerar com alguns apoiadores na frente do Palácio. Uma matéria de ontem, senhor ministro, denuncia que 90% dos gastos de Bolsonaro com viagens foram em eventos com aglomerações. Além disso, no domingo, o Facebook informou que Bolsonaro é o maior influenciador da cloroquina no mundo. E a cloroquina, senhor ministro, foi utilizado no Brasil, sabe para quê? Como medida de controle sanitário. Isso significa dizer, passar para a população de que ela não precisava se isolar, de que a vacina não era importante e que a cloroquina resolveria com o atendimento precoce, porque não queriam falar tratamento precoce. Transformaram a cidade de Manaus num experimento em seres humanos de uso de uma droga para ver qual era o impacto. Isso me lembra coisas muito ruins. Isso me lembra coisas terríveis que já aconteceram na humanidade. Expor uma população inteira asfixiada com falta de oxigênio. Senhor ministro, esses são alguns exemplos que aconteceu neste mês ou nesse período desde que o senhor esteve aqui. O presidente